Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV a dobradinha de Marcelos. Meu primeiro convidado é Marcelo Neri, vice-presidente do Sindamar. Marcelo, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui nessa segunda temporada do Porto e Negócios. Agradeço o convite nesse programa de sucesso. Eu não tenho perdido os programas. Quando eu vou atrás das redes aí para assistir, que tem sido um sucesso o programa. Sem sombra de dúvida. Meu segundo convidado desta semana é Marcelo Sammarco, advogado especialista em direito marítimo. Marcelo, obrigado pela presença. Primeira vez aqui no nosso programa. Quero dizer que é um prazer estar aqui no programa. Tenho acompanhado também, tanto ao vivo como também nas redes sociais, né, quando não é possível acompanhar. E quero dizer que é um prazer também estar aqui do lado do meu amigo Marcelo Neri, o grande profissional do segmento de shipping. Vou começar, Marcelo Neri. A gente percebeu aí, principalmente com o anúncio do presidente da Codesp, que o Porto de Santos não foi consultado no tema da ligação seca entre Santos e Guarujá. O governo do estado anunciou a ligação através de uma ponte e a gente percebe que a comunidade portuária, de um modo geral, não foi ouvida nesse tema. Qual é a tua opinião em relação a isso, Marcelo? Eu estou com ele, né? A opinião dele é a minha opinião também. Eu começo dizendo, para resumir, que a solução é que é submerso, é o túnel. Primeiro porque eu venho dizendo há muito tempo que, a cultura do brasileiro é a questão do planejamento, né? Não se tem planejamento. A ponte, o túnel não é cartão postal. A ponte é algo que você tem, é um empreendimento muito mais político do que o túnel. Será que essa era do Odorico Paraguaçu, né, para quem é mais antigo lembra disso, que era aquele político que inaugurava somente obras, que eram obras que não funcionavam, será que esse modelo político e de gestão já não está ultrapassado? A gente não tem que pensar mais na logística portuária e efetivamente na produtividade da economia e do Porto de Santos? Deveria estar, né? Aí a gente já vê esse projeto da ligação seca há tantos anos, né? Eu acho que o teu telespectador pode estar pensando agora, mas tanto tempo se fala nessa ligação seca e quando parece que vai sair algo, tem aí os intervenientes do Porto dizendo que não tem que ser a ponte, tem que ser o túnel e vai demorar mais para sair. Não é, que não... O principal segmento, a célula de produção de riqueza da Baixada, não ser consultado é algo estranho, né? Então você tem que ser consultado. Sendo consultado realmente, nós vamos dizer que não é a melhor solução. Você tem uma série, quando se fala de portos, não somente a autoridade portuária, mas todos os players, né? Armadores, agentes marítimos, operadores portuários, né? Tem que ser consultados porque você vai falar de restrições e uma ponte no porto, você fala de dragagem, você fala de alargamento do canal. Qual for o tema? É mais uma restrição que no futuro, mais uma limitação que, por mais que você tenha aí lá a largura do estaqueamento, você vê aí a questão de Nova York, sim, né? É verdade, macaqueando a ponte. Então, quer dizer, o túnel não, o túnel você não vai ter problema nenhum. Futuro, né? Absolutamente nenhum. Marcelo, deixa eu pegar a tua opinião, você que é um especialista do direito e principalmente com foco na navegação e efetivamente no segmento portuário, a gente percebe também e fala muito isso que porto é logística, né? Nós temos que ter uma logística completamente integrada. E a gente percebeu também um anúncio do governo do estado em relação ao aeroporto. E a gente percebe que, de alguma maneira, os órgãos anuentes foram aí a favor desta questão da ponte. Não tem algo complicado dentro deste processo, de alguma maneira, que não venha a contribuir com essa logística integrada que eu mencionei inicialmente? Será que o Ministério Público não deveria, de alguma maneira, se manifestar? Você que é um conhecedor do direito? É preocupante. A ligação seca, da forma como está sendo proposta, ela preocupa tanto em relação à possível limitação do porto,
né? Isso foi muito bem colocado aqui pelo nosso autoridade portuária, o presidente da CODESP, né? O Casemiro Tércio. Casemiro Tércio, ele colocou isso muito bem aqui. Há uma preocupação com relação ao calado aéreo, com relação à restrição de cruzamento de navios na área da ponte, né? Sim. Em relação aos pilares da ponte. E não só isso, nós temos também uma preocupação com relação a um futuro aeroporto que venha operar cargas aqui na nossa região e estabelecer essa logística integrada com o nosso porto. Você que é um homem viajado, me parece que aqui no Brasil a gente tem que se acostumar a qualquer tipo de solução e não a solução ideal para aquilo que a gente necessita dentro das operações portuárias. Mas... Exatamente. Essa discussão da ligação seca ela é muito antiga, né? Todos nós sabemos Sim. aqui que ela atravessa décadas aí sem uma solução concreta, ela é centenária. Mas isso não faz com que se possa chegar a uma solução sem a discussão técnica adequada, né? Nós precisamos ouvir, como o Nery falou, o principal, o protagonista aqui da nossa economia, da região, a economia do nosso país, que é o Porto de Santos. Sem dúvida. Então, não há como se estabelecer e se admitir uma solução que ela venha amanhã ou depois engessar, né, o crescimento do porto, né? E também, até pensando mais na frente, possivelmente até a operação de um aeroporto que eu trabalho com cargas, né? Existe alguma medida legal que possivelmente o Porto de Santos poderia fazer para, de alguma forma, ser um ator dentro desse processo, Marcelo? Olha, acho que, na minha opinião, do ponto de vista jurídico, cabe à autoridade portuária, cabe ao Ministério da Infraestrutura, inclusive sabe-se que eles estão já conversando e se aproximando para discutir e debater exatamente esse assunto, né, do ponto de vista técnico. Cabe o pronunciamento desses entes, né, da federação, para se discutir o melhor caminho. Lógico que aqui não queremos que a solução que é tão esperada, né, como dissemos aí, que é um assunto debatido já há décadas, centenário até, que ele seja mais uma vez postergado. Não é essa a intenção. A pretensão absolutamente de ninguém. O que se pretende, na realidade, é que se discuta tecnicamente qual é a melhor solução para se privilegiar o crescimento do nosso porto, sempre, né? Se preservar o crescimento econômico, a eficiência do nosso porto, né? Para os futuros obstáculos, futuros desafios que o nosso porto vai enfrentar. Não podemos pensar que... Você é especialista em direito da aviação também, eu conheço o teu currículo e a tua função. A gente pode dizer que isso pode limitar o aeroporto para o trânsito, por exemplo, de cargas e, consequentemente, para o Porto de Santos? Sim, pode afetar. Isso também preocupa. Então, nós precisamos debater melhor, né, com os players do segmento e com as autoridades do segmento para se estabelecer qual é a melhor solução, né? E isso através de audiências públicas, através de uma melhor interlocução entre as autoridades e o governo do estado, concessionárias necessariamente a melhor, todos os interessados para que se encontre o melhor caminho. Sem dúvida. Até se me permite, claro. Maxwell, eu fazia parte recentemente de um grupo de trabalho no CAP, no Conselho de Autoridade Portuária, onde a gente discutia a amarração de navios, questão de segurança e dos navios 366, né, onde chefiava o capitão dos portos, estava todos os players, e eu pedi a palavra e falei assim, por que não se faz um benchmark internacional, né? Sim. O que se pratica de melhor em termos de amarração de navios no mundo, né? E você, fazendo isso, você gera conhecimento. A partir do momento que o empresário entende que o principal ativo da sua empresa é a geração de conhecimento, né? Sem dúvida. E qual é o problema de você gerar conhecimento a partir do exterior, né? O que se faz de melhor no mundo. Então, aquele momento que eu falei isso no CAP, o capitão de esportes falou, é verdade, vamos buscar como se amarra navios da melhor maneira no mundo hoje. E você vai ver que em quase todas as partes do mundo, a ligação seca é via subterrânea. Submersa, sem sombra de dúvida. Marcelo, deixa eu te fazer um questionamento. A gente falou sobre a ligação seca e a gente acompanhou muito a problemática da dragagem que a gente teve no último ano no Porto de Santos. Não só no último ano, mas vamos dizer na última década também. Legalmente falando, qual seria o modelo adequado para que nós pudéssemos equacionar esse tipo de problema? E depois eu quero perguntar para o Nery quais foram os impactos que nós tivemos em relação ao comércio internacional nesta questão da dragagem especificamente. Bom, esse é um tema que também é recorrente,
mas que está vindo à tona novamente, agora com uma nova proposta, né? E é importante destacar que a autoridade portuária está trazendo um novo conceito, uma nova proposta para se resolver, talvez em caráter definitivo, esse gargalo, né? Um dos gargalos que nós temos no porto hoje é a questão da dragagem. E a proposta que se tem é de se terceirizar, né, de se conceder, ou seja, repassar para a iniciativa privada a gestão do acesso aquaviário. O Tércio, né, o nosso presidente da CODESP, ele fala de uma forma mais abrangente, acesso terrestre e acesso aquaviário. A ideia, essa proposta é de se criar uma concessão, transferir à iniciativa privada a gestão das obras de aprofundamento do canal e de manutenção do aprofundamento. Até porque seria mais justo, regularmente. né? Porque se você tem um terminal A que precisa de um calado de 15 metros e um terminal B que precisa de um calado de 11 metros, é justo que cada um pague pelaquela sua fatia proporcionalmente. Faz todo sentido. E é interessante esse tema pelo seguinte: nós tivemos um grande avanço, principalmente no nosso Porto de Santos, quando se adotou e se consolidou o sistema Land Port, né? Naquela ocasião, ainda lá nos idos lá dos anos 90, com a Lei 8.630, foi transferida à iniciativa privada a exploração da atividade portuária. Surgiram, então, os arrendatários, né, os operadores portuários, que investiram maciçamente, né, na modernização das instalações portuárias. Então, hoje nós temos aí, quem tem a oportunidade de transitar pelo nosso porto, os nossos terminais hoje são modernos, as instalações portuárias são modernas. Nós temos aí... Mas está faltando a perna do governo federal, aí na questão da infraestrutura, Marcelo. Só que ficou para trás o acesso. O acesso continuou sob responsabilidade do poder público e não recebeu os mesmos investimentos que nós tivemos nas áreas concedidas à iniciativa privada. Então, hoje nós temos um grande gap, né, entre a modernidade que nós temos nas áreas internas das instalações portuárias e a falta de acesso, falta de estrutura nos acessos terrestres e aquaviários do nosso porto. Então, essa proposta, também, né? Ao meu ver, na medida que pretende transferir à iniciativa privada a concessão da gestão dos acessos, ela vai fazer com que se equilibre finalmente o que temos de investimentos nas instalações portuárias com o que devemos ter também nos acessos. Prazo para fazer uma concessão como essa? Nós vamos aguardar aí mais 1 ano, 2 anos? Olha, não é um procedimento simples, né? Sempre que se fala em licitação, é um procedimento bastante complexo. Nós temos aí uma série de intervenções de órgãos, né, públicos que são consultados e todos eles têm que participar e aprovar. Não acredito que antes de 6 meses a gente consiga colocar isso em prática, embora a autoridade portuária local ela esteja muito otimista quanto a isso. Sem dúvida. Esse é uma das prioridades, né, dessa atual gestão do porto, né? Eu vou deixar para o segundo bloco a questão da dragagem para o Marcelo Neri responder para nós os impactos que houve, principalmente no segmento portuário. Mas antes disso, vamos rodar o nosso quadro Destaque Portuário. O futuro está chegando aos portos do mundo com a velocidade avassaladora da inteligência artificial. Os portos de Los Angeles e Long Beach, nos Estados Unidos, vêm automatizando seus equipamentos para operar de forma mais rápida e eficiente, utilizando alta tecnologia. Além de reboques autônomos e guindastes automatizados, o complexo portuário conta com carreta porta-contêineres sem motoristas. Os veículos são carregados em poucos segundos, se locomovem e cruzam o caminho um do outro sem provocar acidentes. E tudo isso sem um funcionário por perto. A Maersk e APM Terminals adotaram estes veículos que são movidos a bateria para substituir as plataformas a diesel, em resposta às leis de ar limpo do Porto de Los Angeles. Outros portos também seguem na vanguarda, como Roterdã, nos Países Baixos, o mais desenvolvido da Europa e também um dos mais tecnologicamente avançados do mundo. O Porto Europeu criou uma plataforma que permitirá o transporte autônomo usando sensores nos canais, nas paredes do cais e até mesmo nos dolphins. As novas tecnologias trazem eficiência e produtividade às empresas, ao mesmo tempo que assustam trabalhadores portuários que podem perder seus empregos a longo prazo. A automação já faz parte do presente e do futuro,
E se tem algo que a humanidade sempre fez e com muito êxito, é se adaptar a mudanças. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso Instagram e acompanhar tudo que tem de novidade pelos portos do mundo e portos do Brasil. Esta semana recebo a dupla de Marcelos aqui no Porto e Negócios. Marcelo Neri, do Sindamar, e Marcelo Samarco, especialista e advogado do direito marítimo. No último bloco deixei um questionamento para o Marcelo Neri. Neri, a gente sabe dos impactos da dragagem e você é um player deste segmento do comércio exterior. Você pode estimar quais foram os prejuízos que nós tivemos no último ano por esta questão específica da dragagem? Eu tenho acompanhado o teu programa, né? E tenho percebido que isso já foi falado muitas vezes, os números já foram passados, mas eu gosto de especificar algo mais intangível, né? Que é a questão do risco Brasil e a questão de como o investidor vê o país na questão da infraestrutura. Sim. Ou seja, credibilidade a partir de previsibilidade. Então, quando você não tem... E todo mundo mitiga o risco. Todo mundo mitiga o risco. Então, quando você não tem previsibilidade, quando eu me recordo, não faz tanto tempo assim, que da noite para o dia o calado saiu de 13,5 para 12 alguma coisa, da noite para o dia. Então, sim, os contratos de vários navios que estavam na barra, o que eles faziam com os contratos, a carga e toda a logística, supply chain, né? Então, a previsibilidade é algo muito... E você fica, né, o teu telespectador também pode estar se perguntando, mas, pô, eu já leio o jornal local há 10, 15 anos e a dragagem é algo recorrente, né? O que acontece que não se resolve esse problema, né? Primeiro se falou em privatização dos portos, agora está se falando em descentralização, né? Sim. Eu sou até, não sou totalmente a favor de municipalização, mas eu acho que descentralizando, deixando a iniciativa privada tomar conta de alguns serviços do porto, incluindo a dragagem, é um caminho interessante, né? Na mão dos empresários, dos técnicos e os contratos, né? Porque você tem um dos grandes pilares de problemática no Brasil é a burocracia, né? Então você vê que a dragagem esbarra muito na questão contratual, né? De uma empresa saindo, a outra entrando, essa questão, você vê a BR-163 lá também, acessos viários para a soja chegar lá em cima, então a estrada que não tem que colocar o exército, a dragagem, né? A gente está falando aqui de acesso aquaviário. Nós falamos aqui no último bloco de um mercado mundial, onde a gente vai buscar a experiência de como é que o mundo faz. Nós sabemos especificamente que, por exemplo, nesse segmento da prestação de serviço da dragagem, você não tem 50 players no mercado mundial. É muito restrito. Se nós já sabemos que o número de fornecedores é restrito, será que não seria melhor um modelo de contrato de um prazo mais alongado para que a gente não vivesse essa problemática anual que a gente vive? Samarco, vou começar por você. Com certeza. O Nery está falando aqui, vocês estão falando de risco, né? Para se mitigar risco, você tem que criar um cenário de segurança, né? Então, os contratos de afretamento, principalmente no transporte de granel, a questão da dragagem é importantíssima. Assim como é também para outros tipos de carga, né? Carga geral, carga de container. Mas no granel, você trabalha muito com os limites, né? As margens são muito pequenas. Então, qualquer oscilação na profundidade do canal, no calado, isso vai afetar contrato, isso vai afetar comercialmente as relações, né? Entre o exportador aqui e o comprador internacional. Então, nós precisamos de um cenário mais seguro. E para se chegar a um cenário mais seguro, a questão dos prazos é uma questão importantíssima. Nós precisamos alongar os prazos, já que não temos tantos players assim para assumir, né, esse papel de fazer as obras de dragagem que são necessárias. Podemos alongar esses contratos e criar um ambiente mais estável e seguro para todos. Isso caberia a ser debatido no novo Código Comercial Brasileiro, que, pelo que eu sei, foi datado de 1850, Marcelo, e a Câmara dos Deputados agora vem analisando,
ter a possibilidade de extensão desses contratos para dar uma maior segurança jurídica, principalmente para a iniciativa privada, uma vez que o governo federal está chamando a iniciativa privada para esse game? O código, como você falou, ele claramente é obsoleto, né? Um código de 1850, então dá para se imaginar aí quantos anos nós estamos atrás do que existe de mais moderno na legislação internacional. E quando você fala em direito marítimo, direito portuário, nós estamos sempre diante de regras universais que vão interferir nos interesses não só daqueles que estão aqui explorando a atividade do nosso país, mas também quem está se relacionando com as empresas brasileiras, né? Então, essa é a necessidade de se modernizar as regras do direito marítimo e do direito portuário. A questão da dragagem, especificamente, ela não entraria nisso, porque o Código ele regulamenta as atividades comerciais, né, as relações entre empresas de caráter privado, né? Aí seria um aspecto mais regulatório. Mas, que cabe uma agenda para o governo federal? Cabe uma agenda no aspecto regulatório e não vejo no âmbito jurídico uma dificuldade de se estabelecer prazos maiores nesses contratos, mas isso estaria fora do Código Comercial. O Código Comercial que está aí sendo discutido, o novo código no Congresso, ele foi aprovado nas comissões do Senado, né? No Senado hoje ele está pronto para ser encaminhado para votação no plenário, e ele traz dentro, né, do seu texto um capítulo específico que regulamenta o direito comercial marítimo. Que esse código de 1850 que está aí hoje vigente, apesar de obsoleto, ele está vigente, né? Então, em 2019, imagine vocês que ele trata de situações muito anteriores ao próprio surgimento do container. Sim, a gente hoje tem uma estabilidade muito grande da moeda, né? Por outro lado, a gente tem uma estabilidade jurídica. A gente vem com uma queda na movimentação, o agronegócio demonstrando aí uma queda também. Como é que o mercado internacional está enxergando absolutamente tudo isso e como é que o empresariado aqui no nosso país vai se comportar com todas essas instabilidades que hoje a gente tem no cenário econômico do nosso país? Primeiro, né, a gente fala muito de valor agregado, né, o Brasil empresário, né, luta muito pelo valor agregado, se fala muito de porto-indústria, né, mas o Brasil, o brasileiro, o empresário também tem que entender que o Brasil tem uma vocação para o agronegócio, né? A China procura terras na África e no Brasil porque não tem mais terras para plantar lá. O próprio Estados Unidos e a Argentina, que são dois players, os únicos dois players competitivos para o Brasil, para alimentar o mundo, não tem mais terras cultiváveis e o Brasil tem muita terra disponível. Nós temos essa soja, esse milho, e para responder a tua pergunta, então nós temos isso em detrimento aí de toda a problemática do Risco Brasil, a questão jurídica, só que poderíamos ser muito melhor. Nós tínhamos aí todo esse problema do Código Comercial, que agora parece que, sendo votado, a gente resolve. É até engraçado dizer que o trabalho muito bem feito pela ABDM, né, Associação Brasileira de Direito Marítimo, já estava indo para o Congresso, sendo aí feita a questão do código, e a ABDM foi, mas se o código de 1850 já falava de caravela, então já tinha, né, a gente já estava aí meio que o investidor lá fora, aquele que afreta navios, aquele que vem buscar aqui a soja para levar. Você tem aí o Estado, tem o teu código de 1850, então vai fazer outro código. Nesse outro código, não estava se olhando ali o direito marítimo. Então, quer dizer, se já tinha pouco, não ia ter nada nesse novo. Quer dizer, a BDM foi, não, você tem que incluir o direito marítimo. Sem dúvida. Então, a BDM foi, e hoje o que vai sair, né, você tem muito mais detalhes em termos de, até nesse mercado aí do agronegócio, dentro do Código Comercial, na parte de direito marítimo, você tem muito mais detalhes em termos do mercado Trump. Aqui, tecnicamente falando para o telespectador, você tem o mercado line de container, mercado Trump para o agronegócio, que são navios graneleiros. Você tem muito mais detalhes nesse novo Código Comercial, tipos de contrato de afretamento. Para o agronegócio, hoje você tem uma segurança maior com esse código do que você tinha antes, né? Marco, você
analisa hoje, que nós temos aí, principalmente, não só com o novo código, mas com os novos possíveis marcos regulatórios, que a gente pode caminhar para as reformas que são necessárias para a estabilidade jurídica no nosso país? A China, quando ela se preparou para abrir o seu mercado para o mundo, ela reviu a sua legislação. E no âmbito do direito marítimo, direito portuário, o que ela fez? Ela compilou o que existia de mais moderno nas convenções internacionais e introduziu isso no seu código, né, de uma sua legislação doméstica, para adequar o seu direito, a sua legislação, ao cenário do comércio marítimo internacional. Com foco no negócio. Com foco no negócio. Com foco no negócio. Então, a China é um exemplo muito bom. Ela adequou a sua legislação, criou um ambiente jurídico seguro, investiu maciçamente nos seus portos, né? E criou um cenário eficiente e de risco reduzido. Então, esse é um bom exemplo para nós, o que nós estamos vivendo hoje. Estamos aqui discutindo melhores práticas, qual seria o melhor caminho para se incrementar os acessos terrestre e aquaviário do nosso porto e também a modernização da nossa legislação, que está muito aquém daquilo que temos no cenário internacional. Então, essas duas bases, esses dois pilares, eles são essenciais para que o Brasil finalmente possa se colocar no cenário internacional, no comércio internacional, numa posição mais favorável, né, e mais competitiva. Qual será o papel do agente marítimo para os próximos anos? O agente marítimo, hoje, ele já tem um papel de catalisador, né? Ele liga as autoridades, o agente marítimo, eu costumo dizer que o navio não entra, não sai do porto sem o agente marítimo, né? Alguns portos até entram sem praticagem, né? E o agente marítimo é que faz toda a interligação, hoje através dos sistemas online. Para o futuro, nós devemos estar muito conscientes da tecnologia e do avanço tecnológico, sempre questionando, nossa categoria será imprescindível no futuro? Essa é a pergunta que deve fazer qualquer profissional. Hoje, no mundo atual, com a tecnologia, eu falo muito de aceleradores tecnológicos, né? Então, para qualquer empresa, qualquer gestor, empresário, em qualquer categoria, deve falar aceleradores tecnológicos. O que eu devo, não para mudar o seu foco de negócio, mas usar a tecnologia para que você não fique para trás, né? Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa, mas antes, deixa eu agradecer ao Marcelo Samarco. Marcelo, prazer enorme te ter aqui com a gente, principalmente porque você trouxe informação de qualidade para toda a nossa audiência. Muito obrigado, Max. Eu mais uma vez agradeço o convite. Foi um grande prazer participar e estarei sempre à disposição. Conto com você nessa temporada de 2019 para que a gente possa trazer mais informações em relação ao direito marítimo. Marcelo, te agradeço mais uma vez por estar aqui presente conosco. É sempre bom quando você vem aqui no Porto e Negócio, porque a nossa audiência, a gente sabe que vai lá em cima. Fico grato mais uma vez pelo convite e sempre à disposição, Maxwell. Muito obrigado. Sem sombra de dúvida. Esta semana, quero dedicar esse programa a Maria Estela Galvão, que esteve com a gente até hoje e vai nos deixar alçando novos voos. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, contrate caráter e treine habilidades. Renato, seja bem-vindo. Porto e Negócios fica por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.